Gente, é nessa gostosa e fria manhã que venho contar pra vocês que, sim, eu estabeleci pra mim mesma uma meta de leitura. Ela era simplesmente ler mais livros do que eu li no ano passado. E se você é inscrito no canal já há algum tempinho, você sabe que eu fiz esse mesmo vídeo ano passado, ranqueando os lidos do ano, que foram 18 livros. Só que no vídeo que eu fiz ano passado, eu esqueci de colocar um dos livros que eu li no tier list. Só que agora eu não tenho certeza se foram de fato 18 livros ou se foram 18 livros que entraram no vídeo. Give one, take one, you know. Eu já bati a minha meta de leitura do ano, só no primeiro semestre de 2026. Bate palma pra mim, galera! E agora vamos ranquear os lidos desse primeiro semestre. Bora pra tier list. Eu decidi manter as mesmas características que a gente usou no tier list do ano passado, porque, falo sério, eu acho elas muito boas, tá? A gente tem Iconic, que a lista com aquela coisinha vermelha que eu não consegui tirar. A gente vai ignorar, tá? Logo em seguida, tem Seu Valor. Depois, Não Ofende Ninguém, Podia Ser Pior. E por último, Uma Pena Cortar Árvores para Isso. Até o mês de junho, eu li 21 fucking livros. Gente, é muito livro. Eu sei que tem muita gente que talvez leia muito mais do que eu, mas assim, pra mim, eu achei esse número uma conquista realmente grande. E sim, eu ainda tô na meta de ler todos os livros da minha estante. Eu só posso comprar 8 livros esse ano, e até agora eu comprei 2. E eu acho que isso tá sendo uma coisa que tá me motivando bastante. Então vamos começar, pra esse vídeo não ficar 3 horas de duração. O primeiro aqui, a gente tem O Enfermeiro da Noite. Cara, eu vou ter até que consultar as minhas avaliações, porque pra quem não sabe, eu faço um quadro nas redes sociais chamado As Quartas-feiras Usamos o Cérebro, onde eu falo sobre livros semanalmente, o livro que eu tô lendo naquela semana. E eu também dou uma avaliaçãozinha em estrelas e eu coloco lá no destaque de lidos no meu perfil do Instagram. Cara, O Enfermeiro da Noite, vamos lá. Eu dei 3 estrelas pra ele. Eu achei um livro legal, assim, é sobre crimes, inspirado num crime real, inclusive. Eu acho que assim, tem seu valor, porque eu acho que é importante que as pessoas conheçam sobre essa história, sabe? Sei lá, uma coisa que aconteceu na vida real. Eu dei 3 estrelas, eu achei ele bom, não achei ele extraordinário nem nada assim, mas tem seu valor. Break Room é um livro muito curtinho, que foi leitura do Clube do Livro. Eu lembro que o encontro do Clube do Livro foi muito divertido e eu fui apontada como uma pessoa que com certeza entraria no Break Room, que no caso é um reality show, né, que o livro descreve, sobre pessoas que são chatas no ambiente de trabalho. Eu não sabia que eu tava cometendo crimes contra a convivência no ambiente de trabalho, eu descobri naquele dia. Então, assim, eu acho que eu vou botar em Podia Ser Pior, porque essa experiência foi bem reveladora. Depois a gente tem Assassinato no Expresso do Oriente, que foi o terceiro que eu li da Agatha Christie, porque se você assistiu o vídeo do ano passado, você sabe que eu não me dou muito bem com os livros da Agatha Christie que tem Poirot, não gosto, acho chatos. E esse daqui não foi muito diferente não, mas dos 3 eu acho que esse foi o mais legalzinho, porque ele não é tão óbvio. Então assim, eu colocaria ele, talvez no Não Ofende Ninguém, mas eu acho que podia ser pior, entendeu? Podia ser pior. Porque tem muito pior. Eu não sei se eu gostei tanto dele assim. Eu dei 3 estrelas pra ele, então tecnicamente ele poderia ficar no Não Ofende Ninguém. Acho que ele vai no Não Ofende Ninguém. Vou ser boazinha. A Pediatra é um outro livro que eu li por conta de um clube do livro. É o livro da Andrea Del Fuego. E assim, esse livro eu nunca tinha ouvido falar. Ele caiu no meu colo assim, eu não fui pesquisar nada. Eu li e foi uma experiência muito legal. A personagem principal, a médica, ela é uma personagem feminina, assim, muito interessante, muito diferente. Ela é doidona, ela tá o tempo todo analisando todo mundo. E a cabeça dela é uma loucura, assim. Eu acho que é um livro que super vale a pena ler. E é uma perspectiva muito interessante, sabe? Acontece exatamente aquilo que você acha que vai acontecer, só que isso não é ruim. Então eu acho que ele tem sim o seu valor e vale você dar uma lida. Animalescos, cara, é um livro assim bem experimental. Ele é de poema. Não sei se eu chamaria de poemas, mas ele é tipo assim de mini textos poéticos, mini crônicas, assim, é difícil de descrever esse livro, sabe? Eu não acho que ele não ofende ninguém, porque sim, eu acho que ele tem o potencial de ofender, sim. Então, assim, acho que eu vou botar Poderia Ser Pior. Porque eu não me identifiquei tanto com ele, mas ao mesmo tempo não achei horrível. A Abadia, de Northanger. Cara, Jane Austen, uma grande figura da literatura mundial. Mas, assim, sendo muito sincera, eu não me identifico tanto com romance de época, sabe? Eu acho que eu ainda preciso achar
um romance de época que eu consiga me entreter e me apaixonar e me prender, porque, assim, infelizmente, todos os livros que eu li até agora da Jane Austen, eu não me identifiquei muito. Inclusive, eu li Emma. Emma eu até gostei, mas assim, eu levei tanto tempo pra ler, não me pega, sabe? Não flui pra mim. E a Abadia de Northanger não foi diferente. Ele é consideravelmente menor do que Emma, sabe? Ele é bem mais fininho, Emma é bem grossão. Só que, ai, sei lá, gente, pra mim não rola. Ele não ofende ninguém, mas a mim também não fez grandes coisas, então eu vou botar ele ali. Revolução dos Bichos é um que, assim, pra mim, quando eu era adolescente, eu era apaixonada por 1984. Eu ainda tenho um carinho, um lugar especial por esse livro no meu coração. Eu li A Revolução dos Bichos há muito tempo, tipo, e eu não lembrava de mais nada. E eu tinha a versão física e eu nunca tinha lido na minha versão física. E aí, esse ano eu peguei pra ler e ler a história inteira, né, reviver, entender tudo de novo. E, cara, foi uma experiência bem legal, um livro super curtinho, que flui super rápido. É importante que as pessoas entendam do que essa história tá falando no sentido de uma alegoria, sabe? Então, eu acho que ele tem sim o seu valor. Inclusive, o vídeo que eu fiz pro As Quartas-feiras Usamos o Cérebro tá fazendo um barulhinho lá no TikTok. Então, se você quiser ver o que eu pensei mais a fundo sobre esse livro, vai lá assistir. Sobre todos os que eu tô falando aqui também, tá? Porque todos eles têm vídeo. Quase todos. O Cortiço foi o primeiro livro que eu li esse ano. Ele abriu as leituras de 2026. É um clássico, né, galera? Eu também lembro de ter lido ele na escola. Na verdade, o meu professor de literatura, Jodar, lia pra gente. Ele lia sempre um capítulo em cada aula e tava ajudando a gente pra estudar pro Enem, porque realmente existem questões que envolvem, né, o livro. Foi uma experiência muito legal naquela época, mas de novo eu também não lembrava mais nada. Então eu li tudo, né, sozinha. Eu gostei. Ele tem seu valor, vamos deixar ele aqui. A Casa das Romãs. Gente, eu li esse livro tão assim... Tá, vamos lá. Eu não sei se eu amei, eu tenho uma opinião meio ali, meião, sabe? Ele não foi tão memorável, pensando aqui agora, eu não sei o que eu falaria pra vocês sobre ele. Eu acho que vou deixar em Podia Ser Pior, porque não foi memorável, mas também não me irritou. Então, assim, vai ficar ali. Margot Está em Apuros. Esse é o primeiro que eu vou botar em Iconic, me desculpa, não quero nem saber. É um livro sobre uma jovem que tem um romance com o professor universitário dela, e aí eles têm um bebê, e assim, muita coisa acontece, ela não consegue mais trabalhar porque ela era uma garçonete à noite, e aí não tem como ela levar o bebê. No meio disso tudo, ela decide que ela vai criar um OnlyFans, sim, pra sustentar ela e a criança. E a vida dela é uma loucura, uma completa loucura. Eu acho que você só precisa disso pra ir lá e ler, porque é um livro divertido, é um livro interessante, é um livro que traz discussões importantes. E, cara, eu colocaria ele em Iconic. Virou uma série pela Apple TV, uma série que tá realmente muito aclamada. Eu acho até que vai concorrer ao Emmy. Então, vale a pena você ler. E vale a pena você assistir também. Da Terra à Lua, do Júlio Verne. Gente, eu não lembro direito quantas estrelas eu dei pra ele. E nem o que eu falei na minha avaliação. É um classicão também, gente, da literatura internacional. Júlio Verne, o cara ele foi precursor em muita coisa. Ele pensou coisas que não existiam no mundo, ele viu o futuro literalmente. Eu acho que o cara era brabo, mas as histórias não são, assim, não me pegaram. É muito técnico, é muito descritivo. E sei lá, os filmes são mais legais. Ah, Viagem ao Centro da Terra, aquele filme lá com o Josh Hutcherson, muito mais legal. O Viagem 2 também, que tem o The Rock e tem a Vanessa Hudgens. Cara, vai ver filme. Os livros não são tão divertidos assim, não. Mas acho que assim, não ofende ninguém. Deixaria ali. Esse aqui... Esse cara... Olha, eu vou adiantar. Uma pena cortar árvores pra isso. É um livro que, assim... Esse eu vou ter que dar um contexto. Eu comprei esse livro na promoção da Saraiva, quando a Saraiva tava fechando. Então eu comprei um monte de livro a preço de banana. E esse foi um deles. Eu não sabia nada desse livro. Eu acho que eu comprei porque ele tava, sei lá, R$5. E eu queria comprar bastante livro. E é por isso que ele entrou. Eu não sabia da história. A capa é terrível. Inclusive, na minha aula de design, eu recriei a capa desse livro. Porque essa capa é tremendamente horrorosa. Ela é terrível. O enredo é muito confuso. É muito esquisito. Tem muitas coisas problemáticas acontecendo. Gente, de verdade, eu não recomendo que você gaste o seu tempinho precioso pra ler esse livro. Eu acho que tem coisas aí fora pra ler que podem valer um pouco mais do seu tempo. Mas se você quiser ler pela experiência, vai lá. Só não diga que eu não avisei. Queria Tanto é um livro nacional. Ele é muito curtinho, muito pequenininho. Eu acho que quando eu li, tipo assim, no máximo 2 dias, porque ele é super rápido, super fluido. A história é contada em coisas que a personagem principal escreveu no diário dela. Então a gente acompanha essa fofoca toda porque ela
tá apaixonada simplesmente por um garoto que é gay, um colega de trabalho dela, e ela é apaixonada por ele, completamente apaixonada por ele. Eles até têm um caso, e ele é gay, assumidamente gay, mas ele adora ter um caso com ela também. Só que aí, tipo, ela tá navegando a vida e tal, e entendendo. É um livrinho divertido, sabe, engraçado, ótimo pra ser de uma ressaca literária. Eu acho que eu colocaria ele aqui no Não Ofende Ninguém. Eu acho que é um lugar justo. Matéria Escura, outra leitura do Clube do Livro. É um livro, assim, muito doido e muito bom mesmo. Eu gostei muito. Teve muita gente, ele dividiu muitas opiniões, tá? Teve muita gente que detestou e teve gente que gostou muito também. Eu acho que ele na época que ele lançou, ele foi muito à frente do tempo dele. Só que como a gente foi ler no ano de 2026, algumas coisas que esse livro traz já estavam um pouco mais batidas, sabe? Mas ainda assim, ele tem uma explicação inteligente, ele traz coisas muito legais. Eu acho que se você tiver paciência pra entender e pensar as coisas que esse livro traz, você vai ter uma boa experiência, tá? Então eu vou botar ele aqui no Tem Seu Valor, porque pra mim ele foi bom. Não Fosse 100 Sílabas do Sábado é um livro nacional também foi leitura do Clube do Livro, e assim, é uma história super triste, super triste, mas tem uma escrita muito bonita, muito rica. Eu particularmente não sou fã de histórias tristes, eu não leio. Li porque era uma leitura do Clube do Livro. Eu fico feliz de ter me permitido a experiência de ler esse livro, porque realmente ele é completamente fora da minha zona de conforto. Mas assim, não é um livro que eu gostei da experiência de leitura, sabe? Porque eu não gosto muito do estilo de história que esse livro traz. Mas ele é muito bom, ele é muito bem escrito, ele tem frases e passagens, assim, maravilhosas e que com certeza merecem estar num lugar especial. Vou colocar ele no Tem Seu Valor, apesar de ele não ter sido a minha coisa. A Empregada, eu não vou aceitar nenhuma crítica, é iconic. Freida McFadden, você sempre será famosa. E, ai gente, eu amei a experiência de leitura de A Empregada, me desculpa, eu amei o filme também. E eu acho até que o filme, infelizmente, ganha do livro em certas partes do desfecho, principalmente no final. Eu achei que o desfecho do que o filme trouxe foi mais interessante. Ai, gente, sorry. Mas A Empregada é iconic, sabe? Eu acho que ele é tão caricato às vezes que ele ficou cante. Seguindo, a gente tem outro que eu já vou adiantar, ele merece. Ele é o iconic dessa lista. Porque eu falei pra vocês até nesse vídeo mesmo que eu nunca tinha tido uma experiência super maravilhosa lendo um livro da Agatha Christie, e eu ficava muito chateada por isso, porque todo mundo fala super bem da Agatha Christie, ela é um ícone, né? E eu queria também participar do grupinho, e eu não tava encontrando a minha porta de entrada. E não sobrou nenhum. Foi a minha porta de entrada. Que livro bom! Juro pra vocês, gente, eu comecei a ler e eu devorei o livro, não conseguia largar, porque o livro realmente é maravilhoso. Então, assim, todo mundo que quiser ler, vai sem medo. Nem pesquisa sobre o que é, só vai lá. A Arte da Guerra. Gente, que livro ruim, de verdade. Que livro ruim. Eu juro pra vocês, eu acho que eu falei isso no meu vídeo das quartas-feiras usamos o cérebro. Esse livro inteiro, ele é um pensamento que uma menina de 13 anos teve numa terça-feira qualquer. Juro pra você. E ele é vendido, ele é falado como, uma grande mudança de vida, como, mudança de paradigma, você vai ler esse livro. E ele é muito dos coaches também, né? Então acho que isso fala muita coisa. Gente, uma pena cortar árvores pra isso, sinceramente. Nem precisa ler. Lugar Errado, Hora Errada foi a primeira leitura do Clube do Livro desse ano, se eu não me engano. Eu li no Kindle. E foi uma leitura bem divertidinha, gente, de verdade. A história tem umas coisas de voltar no tempo. Eu achei ele meio enrolão ali no meio, mas ele é uma história que vale a pena ler. E não ofende ninguém. Como Se Tornar Sobrenatural é o único livro aqui que é mais... Como é que eu posso chamar? Uma coisa mais estudo, uma coisa mais não ficção. É não ficção, né? Mas ele é um livro muito espiritual, manifestações psicodélicas, sabe? Como trazer a magia pra vida real. Como fazer coisas incríveis e sobrenaturais acontecerem sendo uma pessoa comum. E eu acho que tem seu valor, sim. Não vou elaborar. Quem quiser entender mais sobre esse livro, vai lá nas minhas redes sociais, que tem as quartas-feiras usamos o cérebro sobre ele. Acho que vale super a pena, se essa for a sua vibe. E por último, a gente tem o último livro lido no semestre, que também foi um livro do Clube do Livro.
a gente leu A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Gente, é um livro que eu já escuto falar há bastante tempo. Esse livro também foi super leve, foi uma experiência muito legal. O casal principal, uma gracinha, é uma história muito maravilhosa, traz representatividade sáfica e elas são maravilhosas. O final é eletrizante, tá? O final te deixa assim, na beirinha da cadeira. E é um livro que vale muito a pena. Ele peca um pouco em focar demais nas partes técnicas da coisa, porque se passa, né, nos anos 80, por ali, falando da NASA, então fica muito explicando coisas assim, que a gente não tá muito interessado, sabe? Eu, pelo menos, não tava. Então eu acho que isso tirou um pouco da experiência, mas foi muito legal. Eu acho que ele tem, sim, o seu valor, tá? E é por isso que eu vou deixar ele ali. E assim a gente encerra o ranking dos lidos do primeiro semestre de 2026. Eu tô muito feliz que eu consegui ler tantos livros e que eu consegui bater minha meta de leitura em metade do ano. Fala sério. Temos 3 Iconic até agora, 8 livros em Tem Seu Valor, 5 livros que não ofendem ninguém, 3 livros que podiam ser pior e 2 que infelizmente ficaram. Não é uma pena cortar árvores pra isso. Ai, gente, é sobre. Eu adoro fazer esses ranqueamentos assim na tier list. Quero voltar pra trazer os livros do segundo semestre de 2026. Vou voltar. Me contem aí se vocês já leram esses livros que eu li, se vocês concordam com o lugar que eu coloquei eles na lista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esquece de curtir, de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada por aqui. Beijo!